venham romper as suas limitações, aquilo que as paralisa, que aprisiona, aquilo que impede da pessoa ir além, ir adiante. Amém? Bom, então, aqui na palavra de Deus, em 1 Samuel 16:10, diz assim: E assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante, boa presença, e disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia! Então, os primeiros limitadores que você precisa vencer são os limitadores da rejeição. Tanto o pai quanto os irmãos de Davi, eles rejeitaram Davi. Eles não chamaram Davi à mesa, eles omitiram ao profeta que havia sido enviado por Deus a Jessé para ungir um dos seus filhos. O profeta Samuel, ele não era somente um profeta, ele era um sacerdote, ele era um juiz, ele era alguém muito importante no meio do povo de Deus. E quando ele dizia que iria estar com alguém, ou era para a bênção, ou era para juízo de Deus. Então, teve um grande temor no momento que Samuel disse que iria a Jessé, queria a casa deste homem. Deveria ser algo muito importante. Mas Davi, ele não foi chamado à mesa. Davi, ele não foi chamado pelos seus irmãos, ele não foi chamado pelo seu pai. Simplesmente omitiram o fato de existir mais um filho na casa de Jessé. Com isso, eles estavam rejeitando a Davi, estavam excluindo a sua presença de algo importante que iria suceder. E esses limitadores da rejeição prendem muitas pessoas. Porque as pessoas, elas começam a ser rejeitadas pela família. As pessoas começam a dizer que você está indo muito rápido na sua fé, que você vai ficar louco, que você está indo muito rápido e não sabe mais o que pode acontecer. Quando eu me converti, eu recebi a palavra de alguém, meu familiar, que disse assim: você está indo muito rápido com isso. Cuidado, porque você está indo rápido demais. Só que esses são os limitadores que prendem as pessoas, às vezes em palavras, em atitudes. No caso de Davi, ele foi rejeitado pelos seus. Os próprios irmãos da casa, o pai da casa não acreditou nele, sendo que não apresentou o seu filho, somente apresentando quando Samuel, já cheio do Espírito Santo, eu creio que Deus exortou Jessé por meio do profeta Samuel, dizendo: por acaso não tem mais nenhum moço? Será que eu me enganei? Será que Deus falou errado comigo? Só que o profeta Samuel, ele não errava. A Bíblia diz que ele era um profeta confirmado pelo Senhor, que nenhuma das suas palavras caíram em terra. Nenhuma palavra profética que saiu da boca de Samuel caiu em terra, porque ele era homem de Deus e reconhecido pelo povo como homem de Deus. E quando ele disse: será que não tem mais nenhum moço nessa casa? Jessé teve que revelar, Jessé teve que dizer: sim, tem Davi, está lá cuidando das ovelhas, o desprezado da família, o menosprezado da família, o rejeitado da família.
E Samuel chamou e que ninguém iria comer antes que este homem, escolhido não pelo homem, mas por Deus, se assentasse naquela mesa. Então, queridos, se você é escolhido de Deus, não importa o lugar que você esteja. Você pode estar num sertão, você pode estar num deserto, você pode estar no campo, você pode estar escondido dentro da sua casa, dentro do seu quarto, talvez meio depressivo, achando que ninguém te ama, que ninguém te quer, que Deus não quer nada contigo. Mas eu digo para você que não importa o lugar onde você esteja, Deus está vendo você. Você é um escolhido de Deus e não pode permitir que os limitadores da rejeição venham te paralisar, venham impedir aquilo que Deus tem para ti. E olha mais, o pai de Davi, Jessé, também pode representar um líder espiritual, um pastor. Os irmãos podem representar irmãos na igreja também. Muitas vezes, quando o Senhor unge alguém, começa a visitar e levantar uma pessoa, quantas pessoas se levantam? Quantas pessoas se opõem, dizendo que aquele irmão não é capaz, que aquele irmão ele não pode, que aquele irmão não pode ir além. Muitas vezes a rejeição dentro da igreja acaba limitando uma pessoa, impedindo ela de ir além. Mas eu quero dizer para você, essa tarde, essa noite, que você não deve ficar limitado ao que Deus tem para ti. Limitado por meio de palavras, limitado por meio do que vão dizer, do que vão pensar, porque podem até mesmo tentar sabotar aquilo que Deus está fazendo. Quando o homem ou a mulher de Deus começa a ser levantado, muitas vezes dentro das igrejas, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que querem puxar o tapete, que querem desacreditar de que Deus está usando, que está levantando, que está ungindo, está capacitando aquela pessoa. Mas eu quero dizer essa tarde, como boca profética aqui, e dizer para ti que nada pode impedir o agir de Deus. Não permita que esse limitador venha te prender, porque a Bíblia diz: os sinais acompanharão aqueles que crerem, e os sinais se manifestarão. Os sinais se manifestarão, os sinais de Deus, as curas, os milagres, as libertações. E Deus testificará o teu ministério. Deus testificará o teu chamado, porque você é uma escolhida. Você é um escolhido de Deus. Aleluia! Então, os limitadores da rejeição não podem impedir você de ir além. Davi, ele se apresentou. Poderia estar sujo do campo. Poderia não estar bem preparado. Mas ele se apresentou diante do profeta Samuel. Ele se apresentou diante do seu chamado. E assim você também tem que ter essa coragem. Se apresentar diante daquilo que Deus te chamou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Isso é tremendo. E Deus pode muito mais na nossa vida do que o homem. Aleluia! Maior é Deus. Maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus. Ainda vamos continuar. Existem também, queridos, os limitadores espirituais. Não existe somente o ciúme, a inveja, a contrariedade, a rejeição. Esses são os meios que agem espiritualmente também, mas que agem por bocas de homens. Mas também existem os limitadores espirituais. E disso também vamos falar agora. Aqui em 1 Samuel 17:42 diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o filisteu pelos deuses, seus deuses, amaldiçoou a Davi. Então, limitadores espirituais são espíritos de medo, espíritos de intimidação, que muitas vezes se levantam, até mesmo em sonhos, para querer te intimidar. Para dizer, tu não vai poder ir, tu não vai entrar neste território, tu não vai alcançar, tu não vai ir adiante. Então, Golias representava não somente um homem de grande estatura, ele representava algo como uma potestade, algo espiritual, algo maligno, porque a primeira coisa que ele fez quando viu Davi foi desprezar Davi. Desprezar como se ele não fosse ninguém, como se ele não fosse nada, como se ele não pudesse nada. E os espíritos de intimidação e de medo são limitadores espirituais, porque o medo não permite que você dê o passo de fé. Queridos, vocês precisam entender que o medo é o opositor, o oposto da fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. As duas coisas juntas não conseguem andar juntas. Você precisa ter fé, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor de Deus, a presença de Deus, ela deve afastar o medo. Ela deve levar o medo para longe. Então, a sua fé precisa estar estabelecida em Deus. Ou é fé, ou é medo. Ou são passos de fé, ou são passos de retrocesso. E eu digo para você, não faça como aquele homem, aquele discípulo que estava em cima das águas e com medo ele afundou. Aleluia! Seja alguém de fé. Caminhe sobre as águas, caminhe sobre a fé. Aleluia! Porque a fé é que vai te levar adiante. Talvez você tenha medo de servir a Deus. Tenha medo do que os outros vão dizer. Tenha medo do que os outros vão falar. O espírito de intimidação é aquele que diz, tu não pode, tu não consegue, tu é fraco, tu é desprezível. O espírito da intimidação muitas vezes ataca em sonhos, ataca por meio de palavras, por meio de atitudes para te paralisar, para te acusar, para dizer você não pode ir além, você não pode ir adiante, mas não é assim que funciona. Pela fé, você vai romper as barreiras do medo, da acusação, as barreiras da intimidação. Esses dias um pastor me enviou uma mensagem no Instagram e ele me disse assim, comecei a pregar nas redes sociais, depois que ele foi em Curitiba. E ele disse assim, os meus irmãos se levantaram contra mim, me xingando, se opondo. Daí eu disse para ele assim, olha só, pastor, eu disse para ele, os irmãos de Jesus também quiseram impedir a obra. Também quiseram atacar, os parentes dele quiseram atacar Jesus. Quando Jesus começou seu ministério e enganjou e não parou mais, eles queriam atacar o ministério de Jesus. E eles chamaram Jesus para fora e ele disse, o Senhor Jesus disse, meu pai, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que cumprem a vontade do nosso Pai. Aleluia. Aleluia! Então, queridos, a fé, ela é aquela que te faz romper esses limitadores espirituais. E eu somente disse essa palavra para o pastor e ele continuou com as lives. Então, queridos, não dê mais ouvidos ao que os outros vão dizer, ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão falar. Vença o medo, vença esses espíritos intimidadores que
querem te limitar, quer ser um limitador na tua vida, que quer te colocar numa caixinha para que você não vá adiante, querido. Aleluia! Então, vença esses limitadores espirituais. Davi, ele foi corajoso, porque ele disse: tu vens a mim com espada e lança e escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Interessante que antes de Davi enfrentar Golias, o seu irmão quis correr ele daquele lugar ali, onde eles estavam acampados. Também quis xingar Davi, quis dizer: o que tu quer se meter aqui na guerra, o que tu tá fazendo aqui? Então, queridos, sempre vai ter alguém para dizer: o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo nesse lugar? O que tu tá fazendo aí pregando a palavra? O que tu tá fazendo aí ministrando nas pessoas? Ou dizerem: quem é você para estar impondo as mãos ao teu passado? Só que eu digo para vocês que esses acusadores, esses espíritos de afronta espiritual, hoje precisam cair, porque são limitadores espirituais que podem te impedir de ir além. Aleluia! Glória a Deus! Vença o medo, vença a intimidação, vença o espírito da acusação, para que você possa voar longe. Isso é um limitador espiritual. Glória a Deus. Vou falar de um último limitador aqui, que é o da inveja e da perseguição. 1 Samuel 18:8 diz assim: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E a Bíblia diz que Davi começou a andar prudentemente. Queridos, quando você é um ungido de Deus, quando o Senhor escolhe você, vai se levantar a inveja, vai se levantar a perseguição. Tem pessoas que realmente vão querer matar você, que vão querer destruir você. Mas isso num sentido literal. Mas devemos estar firmados contra a inveja, contra a perseguição. Aleluia! Então, queridos, Saul tentou encravar Davi na parede. Literalmente, ele tentou matar Davi. Tentou destruir Davi pela inveja que ele tinha de Davi. Então, queridos, muitas vezes a inveja vai se levantar. Isso é um limitador da inveja, um limitador da perseguição. E você precisa estar posicionado contra a inveja, contra a perseguição. Aleluia! Porque isso aí derruba muita gente. Se você não estiver firmado, querido, a inveja ela vai te derrubar. O espírito da inveja, as suas conquistas vão causar um efeito ruim em muita gente. Muitas pessoas não vão se alegrar com as suas conquistas, não vão cantar contigo, mas você precisa vencer esse limitador, se levantar em oração, repreender o mal que se levanta em relação ao espírito da inveja e da perseguição. E Davi, queridos, ele venceu todos os seus limitadores.
Ele venceu tudo aquilo que se opunha à vida dele, ele vencia. E muito mais coisas. A Bíblia fala que ele passou por rebelião do seu próprio filho, passou por problemas familiares, mas ele nunca permitiu que esses limitadores impedissem seu ministério, impedisse aquilo que Deus tinha para ele, o reinado, as direções, as batalhas ganhas. E o interessante é que Davi, ele era um salmista, ele era um adorador, ele pelejava as suas batalhas com a sua harpa. Em adoração ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, Davi, ele orava salmodiando. As suas guerras, os seus problemas, ele vencia salmodiando a Deus, em adoração, salmodiando na presença de Deus. Aleluia! Então, queridos, Deus, ele tem vitória para você. E ele tem todas as ferramentas necessárias para você vencer as batalhas. Aleluia! Então, Davi, ele tinha muitas qualidades. Ele era ungido, ele sabia tocar. Davi, ele era valente, ele era corajoso, ele era forte, era animoso, era homem de guerra, homem sisudo em palavras, ele era firme nas suas palavras. E ele era um adorador. Eu acredito que na presença do Pai, na presença de Deus, um adorador, aquele que está na intimidade com o Espírito, ele vence muitas e grandes batalhas na presença e na intimidade. Tanto que quando ele pecou, ele disse: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu Espírito, porque sem a presença de Deus, ele não era nada. Sem a presença do Senhor na vida dele, ele não se sentia como, ele se sentia como um nada. Então ele diz: pode tirar o reino, pode tirar os bens, pode tirar a fortuna, o ouro, a prata, a coroa, pode tirar tudo, mas não retires a tua presença da minha vida. E nisso o Senhor viu o seu coração arrependido na presença dele. E essa era a característica dele. Era um homem arrependido, que se voltava a Deus, que buscava a Deus, que tinha intimidade com Deus. Se você ter intimidade com o teu Deus, nenhum limitador mais vai te vencer. Nenhum limitador mais vai te impedir de ir além. Nenhum limitador mais vai te impedir de você vencer. Não vai ser a inveja, não vai ser os problemas, não vai ser as línguas falsas, não vai ser as línguas acusadoras, não vai ser a perseguição, não vai ser o espírito da intimidação ou da rejeição. Nada poderá impedir ou limitar aquilo que Deus tem para ti, se você se posicionar como Davi se posicionou em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa palavra que eu queria deixar hoje aqui, dizendo para vocês: não permita que nenhum limitador venha impedir a obra de Deus na sua vida. Não perca tempo. Davi era um ungido de Deus, mas ele não perdia as oportunidades. Quando Samuel foi ungido, ele não recusou a unção, ele não rejeitou o que Deus tinha para ele. Quando ele se meteu na guerra, e realmente ele foi intrometido, mas ele foi intrometido de Deus. E venceu aquele gigante e disse: quem aquele incircunciso filisteu pensa que ele é?
Quem ele está pensando que ele é? Quem ele está pensando para afrontar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso? Quem ele está pensando fazendo isso? Aleluia! Então, Davi, ele era ousado. Ele não perdia tempo. Ele remia seu tempo também. A única vez que ele perdeu tempo, ele caiu em pecado. Mas ele era diligente. Ele era um homem de guerra. Ele era um homem de batalhas. Ele era um homem que conquistava, que ia além, que não tinha medo. Ele era corajoso. Não interessava as palavras negativas lançadas contra ele. Não interessava aqueles que vinham, se colocavam na frente dele dizendo: tu é um fraco, tu é um coitado, tu é um cão, tu não é nada. Não interessava o que diziam para ele, ou até mesmo dos seus irmãos. Ah, mas ele é o mais novinho, ele é fraquinho, ele não pode, ele não deve ser o escolhido. Então, queridos, nada pode impedir. Está em você em vencer esses limitadores, em vencer tudo que te impede de ir adiante, de ir além, de vencer. É a vontade de Deus que você prossiga. É a vontade de Deus que você vá adiante. É a vontade de Deus que você vença, que você seja vitorioso, vitoriosa. E é a vontade de Deus, principalmente, que você honre e glorifique o nome do Senhor Jesus por meio da sua vida, sim. É Ele em ti e por meio de ti. É o Senhor em nós e por meio de nós. Em nós e por meio de nós. Aleluia! Seja uma ferramenta e rompa tudo aquilo que venha a ser um limitador na sua vida. Seja um vencedor. Seja uma vencedora em Cristo Jesus, que já pagou tudo por ti e já te concedeu a vitória. Amém? Você não precisa mais lutar pela vitória. Você precisa somente estar em vitória. Aleluia! Não precisa mais lutar pela vitória, porque ele já venceu. Você precisa andar, caminhar em vitória, porque Cristo já venceu. Amém? Era essa palavra que eu tinha essa tarde para os amados irmãos. Acho que a pastora vai querer orar agora nessa hora por eles, né? Não, lhe deixo orar, amém? Vamos orar então? Amém, vamos orar nós Glória a duas. Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que Tu és o Deus poderoso de Israel, o Deus todo-poderoso, Pai. E que não há Deus além de Ti, não há Deus como nosso Deus. Senhor, que todos que estão aqui nessa transmissão, nesse dia, Pai, eu creio que seja por um propósito de Deus. Não há nada que venha intimidar essa pessoa dela ir além. Não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus, que a presença de Jesus. Então as trevas, elas precisam retroceder. Em nome de Jesus, nós manietamos toda ação maligna contra esta vida, contra esta casa, contra esta família, contra este ministério, contra a saúde dos irmãos. E todo mal que se levanta ou que se torna um opositor, que se torna uma barreira, uma muralha, um limitador na vida dessa pessoa. Hoje, nós cancelamos este mal. Que ele seja desmantelado, destruído. Em nome de Jesus, nós repreendemos as obras do diabo e determinamos mal. Pega o que é teu, retira-te. Em nome de Jesus, vai embora. Tudo que vem contra essa pessoa, tudo que vem contra a sua família, seu ministério, sua casa, seja desmantelado em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a bênção do Senhor sobre o teu povo, Pai. Sobre a tua igreja, fortalece-os na fé. Dá uma unção de ousadia, de coragem, de intrepidez.
Senhor, palavras reveladas, unção do trono, para que os sinais os acompanhem, Pai. E que a tua glória seja manifesta em nós, por meio de nós, para a glória do nome de Jesus. Eu abençoo também a pastora Daniela, em nome de Jesus, na sua terra, no seu território. Concede, Pai, mais autoridade espiritual, a nível de alcance, que ela venha alcançar muitas gentes, muitos povos, venham entrar por meio do ministério dela, Pai. Em nome de Jesus, famílias e famílias, eu abençoo o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a pastora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Eu profeta. tive um sonho com a Amém. senhora. Acho que foi, nós estamos em dezembro. Não sei se foi final de outubro ou início de novembro. Eu sonhei que eu e o profeta Vinícius, eu acredito que isso seja no âmbito do espírito. A gente estava aí onde você mora e era tipo um campo, sabe, para fora. Não sei se era uma fazenda, um retiro. E tinha muitas famílias ali esperando contigo. E eram famílias, até pessoas idosas, eu enxerguei, que estavam ali, por ali esperando. Então, Deus tem muitas famílias para entregar para o seu ministério. Foi isso que eu entendi no âmbito do espírito, que a gente chegou naquele lugar, tu estava lá, e muitas famílias estavam ali. Eu não sei se era um retiro, alguma coisa desse tipo, mas era um lugar com campo, com árvores, como se fosse um retiro. Glória a Deus. E eu vi assim, idosos, famílias, estavam um pouco aqui, um pouco ali, mas era bastante gente. Então, Aleluia. eu creio que teu ministério vai alcançar muitas pessoas aí, pastora, onde a senhora está. E esse foi um sonho que eu tive mais ou menos há 2 meses atrás. Também entendi a segunda parte. Oi? Também entendi a segunda parte. Amém. Eu entendi a segunda parte. Foi lindo o sonho assim, né? A gente chegou e tu tava lá com... Eu falo tudo porque eu sou do sul, né? Lógico. A senhora estava lá. E tinha muitas famílias ali, neste lugar. E eu entendi que Deus vai acrescentar muitas pessoas no teu ministério aí. Amém? Glória a Deus. E aí eu esperei essa live, quando a senhora me convidou, eu lembrei se eu vou contar na live o sonho. Amém? A senhora acredita que eu orei, eu fiz essa oração para o Senhor? Eu tava em propósito no mês de novembro, foi novembro, final de outubro. Na verdade, eu entrei no propósito dos irmãos aqui. Eu até falei na outra live que eu não lembro se eu fiquei 12 dias na água, foi 14 dias, né? Eu precisava. E eu tava orando para Deus me dar vida, né? E eu tava orando desse jeito: Senhor, me dá famílias, me dá vidas, me dá almas para cuidar. Amém. Né? Que lindo o seu sonho, um sonho profético do Senhor, né? Que vocês vão estar sonho aqui também. É um sonho profético. Eu creio que ou é no espírito ou a gente vai visitar um dia esse lugar. Eu creio, em nome de Jesus, os dois. Eu creio que uma bênção mesmo. E Sim. pode se preparar, pastora, porque Deus vai mandar muitas famílias para os teus cuidados. Aleluia, Amém? profeta. Eu tomo posse do seu sonho, amém? Quero agradecer a sua participação aqui. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, seu ministério. Amém? Queridos irmãos, a profeta ela tem um canal lá no YouTube, amém? Onde ela faz live todos os dias à meia-noite. Eu postei no meu Instagram, amém? E é bênção de Deus. Sigam a profeta, amém? Estejam conectados com ela todos os dias, que ela é uma mulher de Deus, tá? Não tô falando para exaltar ela, mas é para exaltar a pessoa do Espírito Santo que está sobre a vida dela, que ela buscou. E todos aqueles que buscam, eles encontram, né, profeta? Então eu quero te agradecer, minha amada, de todo o meu coração, pela tua humildade, de sempre aceitar o convite aqui. Que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastora.
Deus E abençoe a sua também, vida. pastora, também quero convidar os meus seguidores aí do Instagram a te seguirem aí. As suas mensagens são pelo Instagram, a minha são pelo YouTube, geralmente. E as suas mensagens geralmente convida homens e mulheres de Deus para terem mensagens poderosas, né, pastora? Então, que Aleluia, Deus verdade. abençoe também, continue abençoando o teu ministério. Em nome de Jesus. Foi Amém. uma honra estar aqui, junto com a senhora e com os nossos irmãos. Glória a Amém? Deus. Glória Deus a lhe Deus. abençoe. Lhe Amém. amo, Um paz do abraço, Senhor. pastora. Amém. Paz. Fiquem na paz. Outro. Deus abençoe, irmãos. Até mais. Paz. Que linda, ela é uma bênção, queridos. Vamos finalizar essa live, amém. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Pai, em nome de Jesus. Eu vi aqui que uma irmã pediu oração. Libertação de tabagismo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar o teu povo. Eu quero, Senhor Espírito Santo, repreender tudo que não provém de ti. Todo vício, todo demônio do vício, Pai, nessa noite, Pai, nós queremos repreender em nome de Jesus. Todo espírito contrário, tudo que não provém de ti. Espírito Santo, entra na vida dos teus filhos, Pai. Entra trazendo o teu mover. Entra trazendo a tua presença, Senhor. Se ainda tem algo, Espírito Santo de Deus, aleluias, lá no fundo, no profundo que nós não vemos, Pai. Trabalha e arranca para fora nessa live. Todo espírito de vício, de cigarro, de tabagismo, de tudo que não provém de ti. Desce com a tua unção de libertação, desce com a tua presença, Deus. Aonde os meus irmãos estiverem agora, que eles venham sentir a tua presença, que eles venham sentir a tua graça. Aleluias, aonde se move um espírito contrário, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu quero repreender, Pai, em nome de Jesus, repreender todo o mal contra a vida sentimental das tuas filhas, todo espírito contrário, todo espírito maligno que é enviado por macumbaria, por apragrejamento, Espírito Santo de Deus, nos terreiros. Eu quero repreender, eu quero desfazer toda a obra oculta de Satanás nessa noite e decretar a vitória do teu povo. Decretar um novo tempo, aleluia, todo espírito que está amarrado na área sentimental, todo espírito de perseguição, aleluia, todo espírito de inveja, todo espírito de Maria Mulambo, tudo que não provém de ti, Senhor Deus, todo espírito de acusação agora, todo espírito de acusação agora, todo espírito de acusação agora, eu manieto agora e eu lanço para fora, na autoridade do Senhor Jesus. O Senhor me faz saber que tem muitas pessoas sendo acusadas nessa live, mas eu quero repreender agora, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de acusação contra a tua vida, todo espírito contrário agora, todo espírito de difamação, que o Senhor, ele repreenda, ele entre agora com a sua justiça, porque a sua palavra diz que os justos se escondem nele, aleluias, e nós não temos que questionar, e nós não temos que nos defender, porque ele é que fala pela nossa boca. Assim toma teu povo, Jesus. Eu te peço, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aleluia, toma a vida dos teus filhos, toda morte espiritual seja repreendida, toda morte ministerial seja repreendida por causa de perseguição, aleluia, lança para fora os perseguidores, que desça sobre as vidas daqueles que estão sendo perseguidos, teus anjos ministradores, para ministrar nos teus filhos, Pai, porque o ministério não é nosso. O ministério é teu, Jesus. Então guarda teus filhos, protege eles, guarda eles debaixo das suas asas poderosas. Que as tuas asas comecem, Senhor amado, a se mover agora onde eles estiverem. Eu sinto a unção do Senhor descendo. Que a unção do Espírito Santo de Deus invada a tua casa nesse momento agora. Aleluia, todo espírito de perturbação noturna, todo espírito que não deixa os servos do Senhor dormirem, todo espírito contrário, todo espírito que fica que nem um chacoalho,
Aleluia, eu vejo no mundo espiritual tipo um chocalho, não sei como é que diz o nome em português. Aleluia, batendo e a pessoa fica com espírito de perturbação e não consegue dormir. E a madrugada vai passando. Eu quero repreender nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jaime Campos, aleluia, tem a unção de Deus, aleluia, para ser derramada sobre a sua vida. Aleluia, vai tomando, meu Deus, a vida do Sônia agora. Palermo, vai tomando, Espírito Santo, a vida da Rayane, vai repreendendo todo espírito de perturbação, meu Deus, vai dando vitória para Rayane, vai guardando a Rayane, vai visitando a vida, Espírito Santo, da tua filha, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o arco de Satanás seja quebrado, vai abençoando as famílias, Espírito Santo, que acreditam em ti, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, tem momentos que nós só temos que clamar. Não precisamos fazer uma oração longa. Não precisamos gritar muito. Mas só precisamos dizer, Jesus, eu confio em ti. Tu és o meu auxílio. Eu não confio em homens. Eu não confio em nada. Eu não confio em ninguém que tenta roubar a confiança tua dentro do meu coração. E na mesma hora o Senhor, ele se levanta. Amém? Eu quero finalizar essa live e eu quero te dizer, não baixa a tua cabeça, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça. Aleluia, que a coroa da vida, a coroa da vitória, ela nos aguarda. Estamos passando por luta, estamos passando por perseguições, estamos passando por espírito de enfermidade que está sobre a terra, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele continua conosco. Ele ainda não foi retirado da terra e eu creio, aleluia, no novo tempo ainda nas nossas vidas. Eu creio ainda num grande mover do Espírito Santo sobre a vida dos filhos para levarem boas novas, aleluias, e arregaçarem no reino das trevas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde com toda a sorte de bênção. Amanhã nós teremos outra live, depois eu não estarei mais fazendo live até o mês de janeiro, onde nós estaremos com a série de live de cura interior. Amém? Eu estava orando ao Senhor e Ele não me permitiu chamar muitas pessoas para ministrarem na cura interior. Amém? Ele sabe todas as coisas, mas que o Senhor, Ele venha te abençoar. Amém? Amo as vossas vidas e que a presença do Senhor, Ele venha te fortalecer aí onde você está. Aí onde você está agora, que o Senhor, Ele te alcance e te dê a vitória para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Até amanhã, em o nome de Jesus, que o Senhor te dê uma noite maravilhosa e que Ele te surpreenda ao amanhecer.